muito bom dia. Então, hoje a gente conversa com a Giovana Girardi, repórter da Agência Pública. Seja muito bem-vinda ao ICL. Bom dia para você. Acho que boa tarde, né? Que você está em Dubai, né? Exatamente, gente. Boa tarde aqui, bom dia para vocês. Vocês desculpem, eu tô com essa voz medonha. Peguei Tá uma ótimo. gripe aqui durante a cobertura. Fica tranquila, querida, mas vamos lá. A 28ª Conferência do Clima da ONU terminou na quarta-feira em Dubai, com a aprovação de um acordo que pela primeira vez propõe uma transição energética em direção ao fim das emissões de combustíveis fósseis. Giovana Girardi está em Dubai, então acompanhou tudo de pertinho, esse momento histórico. Acho que para começar, Giovana, conta pra gente o que diz o texto e por que ele é tão importante. Então, gente, assim, esse acordo, essa conferência que terminou ontem aqui em Dubai, ela tinha um objetivo muito importante, que era fazer um balanço de tudo que vem sendo feito desde 2015, quando foi assinado o Acordo de Paris. O Acordo de Paris, ele tinha estabelecido que todos os países do mundo iam fazer esforços para tentar conter o aquecimento do planeta a uma temperatura bem abaixo de 2 graus, preferencialmente ficando em 1,5 graus. Então, passados esses 8 anos, era o momento de fazer um balanço de qual é a situação, de onde a gente está, o que a gente fez, o que a gente não fez, e o que a gente precisa fazer para preencher as lacunas e colocar o planeta no trilho de conter o aumento da temperatura. Essa era a coisa mais importante. E sendo a queima de combustíveis fósseis a principal causa do aquecimento global, era muito importante nesse momento que se direcionasse uma ação nesse sentido. Tinha chegado a hora de virar e falar assim, ok, a gente não está falando aqui de uma fumacinha que sabe-se lá Deus de onde ela vem. Ela vem porque a gente usa muito combustível fóssil, muito mais do que a gente devia ou poderia, ou que é tolerado pelo planeta, basicamente é isso. Então, o pessoal brincava que era como se fosse o elefante na sala, sabe? Porque a gente ficava só falando da fumacinha, mas não falava quem de fato promovia o problema. Chegou esse momento. Mas a grande expectativa era que essa COP trouxesse uma expressão muito forte, que dissesse alguma coisa do tipo assim, vamos, a partir de agora e pelos próximos 15 anos, promover uma eliminação gradual dos combustíveis fósseis, uma eliminação, né, seria uma palavra bastante forte, e que fosse direcionada e que fosse assim, primeiro promovida pelos países ricos, depois pelos países em desenvolvimento, para promover justiça, equidade e tudo mais. Esse era o desejo, que trouxesse essa palavra, eliminação, que em inglês é phase out. O que aconteceu é que phase out não ia passar de jeito nenhum, porque a gente está nos Emirados Árabes, né? A gente está no meio da região que mais produz petróleo no mundo. Houve uma pressão muito forte desses países. E houve uma pressão muito forte do outro lado dos países ilha, por exemplo, que estão na linha de frente ali da elevação do nível do mar, já estão sofrendo com muitos eventos extremos. Então eles estão, tipo, literalmente com água no pescoço e falando, a gente precisa resolver o problema. Bom, pressão feita de todos os lados, chegou um determinado momento que se achava que não ia ter solução nenhuma. A solução que eles encontraram foi usar uma outra expressão. Isso é muito interessante na diplomacia, né? Porque eles sempre tentam procurar uma palavrinha diferente. E aí a palavrinha diferente, que em inglês ficou transitioning away, é tipo indo embora, assim, né? Transitando para fora dos combustíveis fósseis nos sistemas de energia de uma maneira justa, ordenada e equitativa, acelerando as ações ao longo desta década crítica, de modo a atingir o zero até 2050. Então, assim, essa é a decisão mais importante que teve na COP, digamos assim, mas foi inédita, porque realmente, apesar de haver conferências do clima há muitos anos, nunca se tinha tomado uma decisão em relação a combustíveis fósseis. O secretário executivo da Convenção do Clima chamou isso de o começo do fim dos combustíveis fósseis. Vamos ver se vai ser por aí mesmo, mas é o que eles decidiram. Bom, não deixa de ser uma ironia, né? Bom dia, Giovana, que isso tudo aconteça num dos países produtores de petróleo, né? E essa riqueza toda que a gente vê por aí tem a ver com petróleo. Então, inclusive durante a conferência eu vi aquela cobrança que se fez ao Brasil, né? Que ganhou uma espécie de antiprêmio porque aderiu ou teria aderido ao OPEP+, justamente durante uma conferência do clima, né? Isso tudo a gente tratou já
já na semana passada, mas eu só deixo registrado assim que tudo isso está acontecendo num país riquíssimo em petróleo. E aí, o passo para frente, nós vamos ter a próxima conferência aqui no Brasil, em Belém, no Pará. Então, as expectativas, o que acontece entre esse momento agora até chegar à conferência no Brasil, em Belém, quais são os passos, que daí vai ser a COP30, não é isso? A COP que acontece no Brasil. Quais são, então, qual é o calendário, o que vai acontecer nessa perspectiva de reduzir o uso de combustíveis fósseis, isso daqui até a próxima conferência no Brasil? A conferência no Brasil ela vai ser daqui 2 anos, em 2025. Antes dela tem uma outra, que vai ser o ano que vem, né? Essas conferências elas são anuais. Vai ser no Azerbaijão, uma cidade na capital chamada Baku. Então, de fato, assim, mas o que ia ser decidido nessa COP, que era esse balanço que eu comentei do Acordo de Paris, ele era muito importante para direcionar o que vai acontecer de fato até Belém. Porque em Belém vai ser um momento, assim, é engraçado falar dessas conferências, porque na verdade as coisas às vezes elas evoluem muito devagarzinho, então parece que quando uma decisão dessas é tomada, salvamos o mundo, né? Não salvamos, tem muitos passos para acontecerem ainda até lá, mas em Belém vai ser um momento, só voltar um pouquinho para trás, porque é importante para entender isso. Quando teve o Acordo de Paris, em 2015, na França, os países, cada país, quando eles se comprometeram a vamos tentar evitar que a temperatura fique bem abaixo de 2 graus, cada país virou e falou assim, eu posso contribuir com tanto. Aí o outro foi lá, eu posso contribuir com tanto. Contribuir no sentido de que ações que eles podem fazer, sei lá, começar a diminuir as termoelétricas e colocar mais energia renovável. No caso do Brasil, o que era muito importante? Diminuir desmatamento. Então, cada um foi falando quanto que podia pôr na mesa, em termos de ação. Quando somaram essas ações todas, os cientistas foram lá e falaram, então, muito bonito, que bom que vocês estão propondo tudo isso, porém, com isso aqui que vocês estão falando, o mundo ainda chega em 3 graus. Se vocês querem chegar em 1,5, vocês têm que fazer muito mais. Mas, enfim, né, estamos numa engrenagem complexa que é o planeta, que é a humanidade, que são as diferenças econômicas de cada país. Então, o que eles tinham combinado era, então daqui 8 anos a gente vai fazer um balanço, a gente vai ver como estão as coisas, e a partir desse balanço, os países vão ser convidados a apresentar novas metas. E essas metas, elas têm que ser apresentadas no Brasil. Então, por isso que era tão importante ter uma decisão agora, porque isso funciona meio como um pacote de opções que os países podem olhar a partir desse balanço, medir o status em que as coisas estão, para poder adequar as suas metas. Mas tem uma coisa importante no meio do caminho, que é justamente a COP do Azerbaijão. Porque quando a gente fala em ações, então, por exemplo, isso que eu falei, né? Vamos desligar uma termoelétrica e transformar isso aqui em energia eólica, solar, o que seja. Tem custos envolvidos, né? Tem um processo de transição que você tem que promover. Agora imagina um país como a Índia, que tem milhões de pessoas que ainda sequer têm acesso à energia. E que lá o carvão é muito barato. Então, para eles fazerem essa mudança do carvão para solar, eólica, é muito caro. Precisa ter dinheiro. Então, uma coisa que vai ter que ser resolvida nesse meio caminho daqui até Belém é dinheiro. E isso está previsto para a COP do ano que vem. Então tem muito problema ainda para ser lidado aí pela frente. Giovana, querida, super obrigada, parabéns pela cobertura, obrigada aqui pelos esclarecimentos, e tem mais entrelinhas na semana que vem, a gente te aguarda aí, você e a equipe da agência na quinta-feira. Um beijo para você, boa semana. Obrigado, Giovana. Obrigada, gente, até uma próxima, tchau, tchau.